Você já parou para pensar que fomos, de certa forma, enganados? Parece forte dizer isso, mas muitas das crenças que carregamos hoje foram implantadas em nós desde a infância. Fora colocado na nossa cabeça, repetido tantas vezes, que virou verdade inquestionável. Por isso, muita gente sequer ousa duvidar. Contestar exige coragem, e quem cresceu acreditando numa narrativa específica acaba por enxergar qualquer outra leitura como ameaça. E não é culpa da pessoa. Foi enraizado nela desde cedo. Vamos falar da história de Adão e Eva, que todo mundo conhece de alguma forma. A versão mais difundida diz que Eva foi seduzida pela serpente, comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e por isso ela e Adão foram punidos. Essa é a interpretação que a maioria aprendeu e repete. Só que quando a gente desaperta e examina a narrativa com calma, percebe que ela foi muito mal interpretada, acrescida de leituras autoritárias e até distorcida ao longo do tempo. Ou seja, o que nos ensinaram sobre esse episódio muitas vezes serve mais para controlar do que para libertar. Repare, o texto oficial costuma afirmar que Deus proibiu o fruto para preservar a inocência, e que quem buscou conhecimento acabou sendo culpado por querer saber demais. A serpente vira símbolo do mal, do engano, da tentação. Mas e se a serpente, na verdade, estivesse oferecendo algo essencial para a autonomia humana, o discernimento entre o bem e o mal? E se o ato de comer esse fruto significasse simplesmente adquirir consciência, passar da ingenuidade para a responsabilidade moral? Saber distinguir o bem do mal não é um castigo, é uma ferramenta de sobrevivência e crescimento. Quando você tem consciência do que é maléfico e do que é benéfico, consegue proteger-se. Protege-se dos manipuladores, das influências predatórias, das promessas fáceis. Além disso, ao entender as consequências dos seus atos, você também passa a saber quando está realmente fazendo bem a alguém, ou quando, por ignorância, está causando dano. O conhecimento moral traz controle, traz capacidade de escolha. Na própria tradição bíblica, há passagens que valorizam o entendimento. A falta de conhecimento leva à ruína. Então, por que, paradoxalmente, muitos grupos sempre tentaram restringir o acesso ao conhecimento? Porque uma população que não questiona é muito mais fácil de controlar. Isso explica parte da resistência que encontramos quando propomos leituras alternativas. Quem lucra com uma certa ordem entende que questionamento é ameaça e reage com força, às vezes até com violência. A história mostra isso. Vozes que trouxeram novas verdades foram perseguidas por autoridades religiosas e políticas que sentiam sua posição ameaçada. Também precisamos conversar sobre o pedestal em que colocamos profissionais e especialistas. Respeitar médicos, advogados, religiosos e cientistas é justo e sensato. Muitos dedicaram anos de estudo e ajudam muita gente. Mas confundir respeito com submissão incondicional é perigoso. Um diploma não transforma ninguém num ser superior. Transforma alguém que aprendeu técnicas e teorias. Esses sistemas profissionais têm mecanismos de proteção e autoridade. Eles funcionam bem em muitos casos, mas também servem para encobrir erros, vieses e falhas humanas. Humanos, exatamente como você e eu. O resultado prático disso é que muita gente vive diminuída, se sente menos, se submete, pede permissão para existir. Isso não é natural. É um condicionamento. Quando crescemos ouvindo que não devemos questionar, acabamos aceitando uma vida meneada por outras vozes. Mas há um princípio libertador em várias tradições espirituais e filosóficas. A responsabilidade pela própria vida é nossa. Ninguém vai lá de cima nos salvar sem que a gente haja. A transformação começa com a nossa decisão de ver, aprender e escolher. Na tradição cristã, há a ideia de que a fé tem poder transformador. Sua fé te salvou. Mas a leitura importante é que essa fé traduz-se em ação, em autonomia, em assumir protagonismo. Então, o convite é este: desacreditar de dogmas que te diminuem não é traição, é recuperação do teu poder. Isso não quer dizer desrespeitar profissionais ou desprezar conhecimento formal. Quer dizer questionar, buscar fontes, desenvolver discernimento próprio. Respeite, mas não se submeta. Aprenda, mas não entregue sua capacidade crítica. Leia, reflita, converse, teste na prática. Permita-se reparar as crenças antigas que te fizeram menor. Por fim, olhe novamente para a figura da serpente.
E se ela simbolizasse o despertar, o chamado a conhecer, a distinguir, a assumir responsabilidade, a tentação talvez seja justamente a proposta de autonomia. Com esse entendimento, o pecado vira oportunidade. Oportunidade de crescer, distinguir, escolher. Pense nisso com carinho. Reflita sobre o que foi enraizado em você quando criança e pergunte-se: isso ainda me serve? Se não, o caminho é o conhecimento, a coragem de questionar e a prática de afirmar a sua própria vida. Se quiser, ao final eu deixo ali um trecho desse mito para você assistir e refletir. Valeu! Seja bem-vindo ao meu canal.